autista, o não é frustrante. Então, é frustrante e isso pode também fazer com que ele tenha comportamentos como, por exemplo, gritar, chorar, se beliscar ou beliscar outra pessoa que está próxima, se jogar no chão ou jogar objetos no chão, bater a cabeça, que mais? Morder ou se morder. Então são comportamentos que ele pode ter devido a um não, né? Então ele fica muito frustrado quando ele recebe esse não. Então, ou seja, o não, nesse caso, foi o gatilho para o seu filho desenvolver esse comportamento. Agora, o que muitas mães não sabem é que educar um filho autista não é muito diferente de educar um filho que não é autista, né? Muitas mães não têm esse conhecimento. Por quê? Ser autista é uma condição, né? É uma maneira de ser, de ver o mundo diferente. Então, é uma maneira de sentir com outras sensações. É muito importante a gente saber disso. Então, assim como você ensina o seu filho que não é autista, como ele deve agir, como ele deve resolver as dificuldades dele, como ele deve se comportar diante de situações em determinados lugares, né? Então, você também deve ensinar o seu filho autista. Entende? Então, o segredo é você entender que o seu filho autista é diferente e você nunca vai conseguir fazer com que ele seja, reaja, viva, sinta como uma criança que não é autista. Nunca isso vai funcionar. Então, você precisa guiar, direcionar o seu filho autista para ele entender como funciona o seu mundo real, que é totalmente diferente como o sol da lua do mundo imaginário dele. Por exemplo, tudo o que no seu mundo real é normal para você, para ele não é normal. Então, e não faz sentido nenhum. Aquilo que para você é normal não faz sentido nenhum para ele. E tudo o que não faz sentido, ele não vai querer fazer. Veja só, no seu mundo real, as pessoas, né, fazem as coisas mesmo sem querer fazer, não é assim? As pessoas falam assuntos mesmo não querendo falar sobre aquele assunto. As pessoas vão a lugares mesmo sem querer ir àquele lugar, ou por causa da sociedade, ou porque desde pequenos aprenderam que é para ser assim, ou para agradar as outras pessoas. E o autismo, o autista, ele é o que é? Ele é preto no branco. Ele é verdadeiro com seus sentimentos, com o seu modo de pensar, com o seu modo de agir. Portanto, se algo não faz sentido para ele, ele não vai, ele não quer, ele não come, ele não faz, entende? Agora, se ao invés de você dizer não, por exemplo, você direcionar ele, você explicar, você mostrar, você ensinar, você ajudar ele a compreender, vai fazer sentido aquilo para ele e ele vai te obedecer. Simples assim, simples assim. Então, consequentemente, os comportamentos dele serão outros. Ele vai obedecer, ele vai fazer, ele vai respeitar. Então, você vai, por exemplo, vou tentar fazer uma analogia aqui porque daí fica mais fácil da gente entender, né? E talvez sejam situações que vocês já vivenciaram, porque com muitas mães que eu converso, vivenciam isso, inclusive as minhas alunas compartilham comigo. Você vai, por exemplo, com o seu filho ao parquinho, e lá tem o pula-pula, por exemplo, ele ama brincar no pula-pula. Então, e na hora de ir embora? Na hora de ir embora, você avisa, filho, vamos embora, tá na hora de ir embora, a gente tem que ir embora. E aí o que acontece? Ele tem uma crise nervosa, ele grita, ele chora, ele se joga no chão, se ele tiver algum brinquedo ele joga também, ele pode te bater, te morder, enfim. E aí? Aí as pessoas ao redor
que não sabem que ele é autista, tem os olhares, tem os julgamentos, tem as críticas, né? E você vai se sentindo ali, você vai se encolhendo e vontade de sumir dali. E você não sabe como lidar, e ele não se acalma, né? E fica aquela situação super desagradável. Você pensa, nunca mais eu trago ele no parquinho. Você promete para você mesmo naquele momento ali, né? O que infelizmente realmente esses tipos de comportamentos têm impedido que muitas mães, muitas famílias de autistas consigam ter uma vida social, sair de casa, ir ao parquinho, ir ao shopping, né? Ir ao mercado, ir à igreja, enfim, sair de casa. Não dá para sair de casa porque ele tem um aniversário, não dá, né? Ele tem uma crise, ele tem aqueles comportamentos, ele não me obedece, ele é desafiador, enfim. Então, olha só, se você direcionar o seu filho, se você explicar para ele, se você der um direcionamento já antes de sair de casa, filho, nós vamos ao parquinho. Lá no parquinho, né, tem o pula-pula, tem, que mais? Não sei, escorregador, tem os seus coleguinhas, enfim, o que tem lá. Explica para ele como ele precisa se comportar, o que vai acontecer lá. Você dá uma previsibilidade para ele. E aí, você faz um combinado antes com ele. Você faz um combinado. Olha só, nós vamos lá, você vai se comportar assim, vai acontecer assim, assim. Quando a mamãe chamar para ele ir embora, nós vamos embora. Então, você sai do pula-pula, ou você obedece a mamãe, porque a gente vai embora. Combinado, você faz um combinado com ele. Por quê, filho? E aí, você dá a sua explicação. Não tem uma receita pronta, porque cada família, cada filho, cada mãe tem um porquê. Ou porque tem que ir embora, porque já tá tarde, ou porque tem que tomar banho, ou porque ainda tem que passar em tal lugar, ou porque tem que jantar, ou não sei, né? Você tem aí um porquê, mas você dá uma justificativa para ele, mas uma justificativa que tenha sentido e que ele entenda, que faça sentido para ele. Entendeu, filho? Fez sentido para ele? Ele entendeu? Ele combinou? Toca aqui. Combinou com você? Ótimo. Lembra que combinado é combinado e o autista é o preto no branco? Ele leva ao pé da letra? Ele combinou com você. Então, ok. E quando vocês forem sair do parquinho, o que acontece? Filho, tá na hora. Lembra o nosso combinado? Pronto. Fez sentido para ele. Você trouxe um direcionamento, você explicou por quê. Não simplesmente você chegou, deu a regra, você me obedece, pronto. Como, por exemplo, uma das minhas alunas, a Iana, até tem aí uma live que eu fiz com ela, né? Antes, ela entendia assim, não, tem que tomar banho, não tem porquê. Tá na hora. Tem que ir embora. E tem que obedecer e pronto. Com os filhos dela que não são autistas, ela sempre agiu assim e sempre funcionou. Com a Alicia, não. E a Alicia, autista bipolar, TOD, né? Opositora, nunca ia funcionar. Quando ela aprendeu a dar direcionamentos para a Alicia, explicar, mostrar, direcionar, fazer ela entender, faz sentido? Faz. Opa, beleza. Nunca mais ela teve problemas com a Alicia. Então, antes de você dizer não, você bloqueia, direciona, explica, mostra, faz sentido. Pronto, ele baixa a guarda, ele te entende, te compreende e te obedece. Então, quando você conseguir entender tudo isso, você vai começar a lidar com o seu filho autista de uma outra forma, né? Você vai ter um filho mais calmo, mais tranquilo, mais obediente.